A data exata parece ter se perdido no tempo, mas em algum momento por volta de meados de 1800, na calada da noite, Charles Finney, um médico que morava em Aiken, Kansas, ouviu uma batida forte em sua porta. Ele abriu-a cautelosamente e encontrou uma mulher claramente angustiada, segurando a filha de 6 anos nos braços. A jovem estava sentindo uma dor incrível. Dr. Finney percebeu que o apêndice da menina estava prestes a romper e a levou rapidamente para sua sala de cirurgia, que ficava no porão de sua casa. Infelizmente, na pressa de ajudar a menina, ele administrou incorretamente a quantidade errada de anestésico. A menina morreu na mesa de operação, gritando de dor quando ele a cortou. Essa é a história de origem amplamente difundida de uma das casas mal-assombradas mais infames de toda a América, a Sallie House. Mas, embora seja uma história assustadora, provavelmente não é verdadeira, ou pelo menos não há evidências que a comprovem. No entanto, existem alguns elementos que são. Charles Finney era um médico que morava na casa. Na verdade, a casa foi construída alguns anos antes de a história se passar. A casa permaneceu na posse da família Finney durante anos, e vários deles faleceram dentro de suas paredes. Mas não há registros que sugiram que a garotinha chamada Sallie tenha sido tratada ou morado lá. Mas talvez esses encontros com os espíritos que tantas pessoas afirmam ter vivido não sejam, de forma alguma, as almas perdidas dos mortos. Talvez sejam simplesmente manifestações de outra coisa. No início dos anos 90, Tony e Deborah Pickman mudaram-se para a Rua Norte 2, número 508. O que se seguiu foi uma das assombrações mais bem documentadas de todos os tempos. Grande parte disso se deveu à série de TV Sightings, que realizou inúmeras investigações sobre o que chamavam de fantasma de Heartland. Por causa disso, existem exemplos visuais de muitos dos fenômenos que a família encontrou durante os 2 anos em que a família morou na Sallie House. Deborah era originalmente de Buffalo. Ela sempre tinha interesse pelo paranormal, mas nunca experimentou nada pessoalmente em sua juventude. Os dois se conheceram no Kansas e compraram juntos a casa em Atchison quando esperavam o primeiro filho. Tony não tinha nenhum interesse no paranormal, embora tenha sido criado como católico. Tudo começou de forma bastante inocente. Tudo parecia bem quando eles se mudaram. Mas um mês depois de estarem na propriedade, começaram a ouvir ruídos estranhos. As luzes piscavam ou diminuíam e havia ocorrências estranhas. Mas nada lhes pareceu especificamente paranormal. As luzes ficavam fracas enquanto eles estavam sentados assistindo TV. Várias vezes por noite, as hélices dos ventiladores de teto giravam, mesmo quando o ventilador não estava ligado, ou parecia que alguém estava quase acionando-as. Nada do que sentiam poderia ser explicado pelo vento ou por problemas elétricos. Eles contataram um eletricista, mas nunca encontraram nenhum problema elétrico na casa. O bebê acordava muitas vezes durante a noite. Cada vez que ele adormecia no berçário, quase imediatamente acordava chorando. Obviamente, não é algo incomum para uma criança, mas a falta de sono rapidamente começou a esgotar os Pickmans. A irmã de Deborah foi visitá-la para ajudar com a perda de sono. Ela levou o bebê para baixo e ele dormiu a noite toda sem problemas. As interrupções do sono só pareciam acontecer quando o bebê estava sozinho no berçário. Uma noite, Tony passou pelo berçário e percebeu que a luz estava acesa, o que foi estranho, pois o casal tinha acabado de chegar em casa. Sentados no centro do chão, estavam 3 dos bichos de pelúcia de seu bebê, posicionados sentados em círculo. Tony voltou para falar com Deborah e sua irmã, que disseram não ter movido nenhum brinquedo. Então eles voltaram e procuraram alguma explicação, mas não conseguiram encontrar nada. Eles cuidadosamente colocaram os brinquedos nas prateleiras, apagaram as luzes e desceram novamente. Quando chegaram embaixo, ouviram as luzes acenderem novamente. Eles voltaram, os ursinhos de pelúcia estavam de volta ao chão com as luzes acesas. Foi a primeira vez que aconteceu algo na casa que o casal não conseguiu explicar. Eles apagaram as luzes e desceram novamente. Desta vez a luz não voltou a acender. Mas quando Deborah voltou para cima, 15 minutos depois, os ursinhos de pelúcia estavam novamente no chão do berçário escuro. Todos ficaram juntos no quarto principal naquela noite, com o cachorro da família montando guarda e a porta bem fechada. Falando do cachorro deles, que não gostava de entrar no berçário, e muitas vezes era encontrado parado na porta, latindo, aparentemente, para o nada. A partir daí, as coisas começaram a mudar. Tony ouvia passos subindo e descendo as escadas à noite.
Isso acontecia com frequência, e ele tinha certeza de que eram apenas os gatos correndo por aí. Uma noite, depois de ficar acordado até tarde, ele foi à escada para pegar os gatos e detê-los, mas eles não estavam lá. Tony olhou para a escada escura e ouviu passos se aproximando rapidamente dele. Ele então descreveu o que sentiu ser como um vento frio percorrendo seu corpo e depois o riso inconfundível de criança. Outro dia, Tony estava deitado, tirando uma soneca à tarde, quando de repente ele se acomodou, olhou nos olhos de Deborah e disse: "Ele é meu", e então se deitou imediatamente. Isso aconteceu no início da assombração, e na época, Deborah presumiu que Tony estava tendo algum tipo de pesadelo. Outra manhã, as fotos de família que estavam nas paredes da escada foram encontradas de cabeça para baixo, o vidro quebrado em uma delas, velas derreteram aleatoriamente. Num caso, a vela nem sequer tinha sido desembrulhada. Ainda estava revestida com o que agora era um invólucro plástico derretido na vela. Eles viram o que parecia ser uma pequena marca de mão na cera. O interessante é que o pavio não estava queimado. Era como se algo quente tivesse sido pressionado contra a cera da vela. Não demorou muito para que o casal começasse a pedir ajuda, o que acabou levando a equipe dos sightings a visitar a propriedade. Embora pareçam céticos em relação a tudo isso, a equipe ficou tão fascinada pelas histórias da família e capturou evidências tão convincentes que voltavam várias vezes para obter atualizações sobre o caso. Inicialmente, durante as investigações dos avistamentos, a identidade da família foi mantida oculta, principalmente a de Tony, que não queria que ninguém soubesse que era ele quem estava vivenciando isso. Foi somente após inúmeras investigações da equipe que eles se dispuseram a revelar sua identidade. Haviam pequenos incêndios aleatórios e isolados que apareciam por toda a casa, como tiros repentinos de chamas que apareciam e desapareciam em um instante. Certa vez, durante uma festa de família, uma boneca foi encontrada em chamas na escada. Pela forma como foi queimada, parecia que o fogo afetou apenas áreas específicas da boneca, quase como se a chama tivesse vindo de dentro para fora. Os danos causados aos pertences dos Pickman através desses incêndios foram realmente bizarros. Eles não estavam enfrentando um incêndio incontrolável. O dano parecia ser altamente direcionado e, de alguma forma, capaz de afetar apenas partes específicas de um objeto. Esse fenômeno foi documentado pela equipe de investigação durante suas inspeções. Tony ficou convencido de que o que quer que estivesse causando isso poderia potencialmente iniciar um incêndio. Houve um alerta de que poderia incendiar a casa, ou ainda mais preocupante, que o que quer que estivesse acordando seu bebê poderia causar um incêndio no berço. A família anterior aos Pickman também relatou incêndios inexplicáveis na casa, inclusive vendo a moldura da janela de seu berçário pegando fogo. Deborah ficou convencida de que estavam lidando com o espírito de uma menina que tentava desesperadamente chamar sua atenção, uma sugestão apoiada pelos médiuns trazidos pela equipe de investigação, que afirmaram ter visto uma menina. Há uma garotinha ali parada, bem no topo da escada. Alô, olá, você pode falar comigo? Sally, esse é o seu nome? Sally. Ok. A família e a equipe de investigação ficaram surpresas por Peter James ter nomeado corretamente a entidade. Trouxeram uma médium para casa que afirmou que havia de fato o espírito de uma menina na casa e que ela só queria fazer parte da família. Mais especificamente, ela disse que queria proteger o filho bebê dos Pickman. Deborah sentiu-se confortada com isso e sentiu o desejo de nutrir o espírito que mais tarde seria conhecido como Sally. Mas para Tony, algo sobre isso não parecia certo. Ele se sentia desconfortável em sua própria casa. Mas parece que Sally estava muito mais interessada em chamar a atenção de Tony de forma negativa. Uma noite, Deborah saiu do chuveiro e encontrou Tony reclamando. Ela me mordeu. Com certeza, na perna de Tony havia uma marca de mordida. Este foi o primeiro incidente do que quer que estivesse naquela casa causando danos físicos a Tony, mas certamente não seria o último. Não demorou muito para os arranhões começarem. Tony costumava encontrar marcas de arranhões vermelhos em seu corpo. Alguns sangravam, outros vinham acompanhados de dores agudas, alguns apareciam sem qualquer dor. O que quer que estivesse em sua casa certamente parecia não gostar de Tony Pickman. Certa manhã, Tony chegou em casa do turno da noite, pegou um copo de suco na cozinha e se virou e viu uma garotinha parada na entrada do porão. Ela usava o que ele descreveu como uma velha roupa branca, o tipo de roupa que uma menina poderia ter usado para ir à igreja no século anterior. Ela olhou para ele.
Ela parecia aterrorizada. Tony congelou. Foi apenas a constatação de que ele podia ver parcialmente através dela que tirou Tony de seu estado quase de transe. Ele largou o copo e subiu correndo para encontrar Deborah. Mais tarde, Tony desenhou uma imagem da garota. Curiosamente, um antigo residente da Sally House afirmou que tinha um amigo imaginário. Enquanto moravam na casa quando crianças, ao verem o desenho de Tony, imediatamente reconheceram a menina como sua amiga imaginária. Ela a chamava de Sally. Outras vezes, Tony via o que pensava ser Deborah passando por ele no corredor. Ele se parecia exatamente com ela, exceto que ela parecia estar vestindo uma velha roupa de empregada doméstica e com o cabelo preso em um coque. Mas Tony estava convencido de que quem quer que fosse tinha o rosto de Deborah. Ele a seguia até uma sala apenas para a aparição desaparecer. Tony viu mais de uma aparição nesta casa. Será que o que reside naquela casa poderia estar assumindo a forma de outras pessoas, entes queridos de uma criança pequena, para baixar a guarda, para parecer inocente, inofensivo, mas no fundo suas intenções eram muito mais nefastas? A possibilidade disso é potencialmente apoiada pelo próximo encontro que Tony teve. Tony agora ouvia arranhões nas paredes quando se deitava na cama. Ele disse que muitas vezes parecia que 6 ou 7 pessoas estavam sussurrando dentro das paredes, mas ele nunca conseguia entender o que estava sendo dito. Uma noite, ele disse que estava deitado na cama e ao pé da cama havia uma janela. Ele viu o que pareciam ser partículas de poeira passando pela janela. Mas gradualmente as partículas ficaram mais escuras e maiores. Elas foram em direção à cama e lentamente assumiram a forma do que parecia ser uma mulher, uma senhora idosa toda vestida de preto. Ela flutuou em direção a Tony. As gavetas de cada lado da cama estavam abrindo e fechando. O colchão d'água em que Tony estava deitado balançava freneticamente. Ele não conseguia gritar. A mulher se aproximava cada vez mais. Seu braço disparou e alcançou a garganta de Tony. A mulher grita: "Eu vou", enquanto alcança o pescoço dele. Então, de repente, Tony viu o que parecia ser um pássaro preto gigante. A mulher havia sumido. Os móveis pararam de balançar instantaneamente. Tony começou a gritar por Deborah, tentando desesperadamente e não conseguindo abrir a porta. Deborah estava do outro lado do corredor com o bebê. Ela não ouviu nada, exceto Tony gritando. Em um caso de paralisia do sono, como incidente individual, certamente parece ser o caso. Mas quando combinado com todos os outros fenômenos que ocorrem na casa, fica um pouco mais difícil ignorar. Tony estava começando a temer por sua sanidade. Esta não foi a única visita noturna de uma criatura que muda de forma que Tony experimentaria. Tony também viu algo que parecia ser a garotinha se aproximando de sua cama novamente na calada da noite. A garota estendeu a mão para ele várias vezes, mas Tony continuou resistindo. De repente, a garota soltou o que parecia ser um rosnado. Então começou a se transformar em outra coisa. Algo de 4, curvado com vermes pendurados em sua carne derretida. Cada vez que a equipe de observação vinha visitá-lo, os fenômenos que Tony estava vivenciando pioravam. Os arranhões, as visões, os sons. Cada visita da tripulação pioraria as coisas para Tony. A equipe verificava se havia arranhões em Tony sempre que ele ficava sozinho, como ao ir ao banheiro só para ter certeza de que não estava fazendo isso sozinho. Muitos membros da equipe de filmagem estavam céticos em relação à coisa toda, mas então viram arranhões aparecendo em Tony bem diante de seus olhos. Novos vergões começaram a se formar na barriga de Tony. Então eles ficaram chocados ao ver vergões misteriosos se formando em sua testa. As iniciais MC foram arranhadas no corpo de Tony diante deles. Uma estranha coincidência, já que a casa foi construída por Michael C. Finney. Tony disse que ele se transformou em uma pessoa diferente. Ele ouvia vozes dizendo coisas horríveis, como dizer-lhe para matar Deborah. Nos últimos meses, quando Deborah passava por ele era dominado por uma vontade intensa de machucá-la de alguma forma, uma vontade de tirá-la do caminho, como ele disse. Quando saía de casa, ele se sentia bem. Uma raiva sombria o dominava nesta casa. Certa manhã, ele acordou cheio de pensamentos odiosos. Ele foi até a cozinha, pegou uma faca de açougueiro, viu o gato de estimação deles na cozinha, desmaiou. Mais tarde naquele dia, ele estava na casa dos pais. Ele voltou para a casa da família e encontrou o gato esfaqueado com uma faca e preso no balcão da cozinha. Tony diz que não se lembra de ter machucado o gato, mas tem certeza de que deve ter feito isso, um fato que ainda o assombra até hoje, juntamente com seus pensamentos sombrios em relação a Deborah.
algo do qual ele obviamente se envergonha profundamente. Ele afirma que fala sobre isso para conscientizar as pessoas de como assombrações como essa podem ser perturbadoras. Havia uma escuridão em sua casa, seja literalmente resultado de um fantasma ou de algo mais psicológico, que estava transformando Tony em alguém que ele não reconhecia. Tony procurou ajuda psicológica, mas nada clínico parecia estar errado com ele. A única maneira de se livrar desses impulsos violentos era sair daquela casa. Telespectadores perguntavam: por que você fica aí? Por que você simplesmente não sai? O que te prende aí? Curiosidade. É preciso haver mais dados para que possamos saber exatamente o que é isso, o que o causa, por que essas coisas acontecem com certas pessoas, em certos lugares, em certos momentos. Tony tentou conversar com Deborah sobre como as coisas estavam ficando ruins, mas ela estava muito animada e fascinada com a coisa toda. Ela não estava experimentando nenhum dos aspectos negativos da assombração. Ela diz que suas reações agora não fazem sentido para ela. Mas naquele momento ela estava tão envolvida com a coisa toda que estava quase cega para os efeitos que isso estava causando em seu marido, completamente ingênua para o muito real perigo que ela corria. Um dia, Tony foi jogado contra os degraus no topo da escada, quebrando vários deles, como se algo estivesse tentando jogá-lo por cima do corrimão e fazê-lo descer as escadas. Por alguma razão, foi esse incidente que fez Deborah perceber que as coisas não estavam bem e que eles precisavam ir embora. Em Mary Space, na Aries, eles estavam fora da casa. As pessoas perguntavam-lhes como é que tinham ficado tanto tempo, mas eles diziam que iriam experimentar este fenômeno e depois ele iria parar. Meses se passaram sem que nada acontecesse. Eles começaram a duvidar de si mesmos, pensando que talvez fosse tudo coisa de suas cabeças, ou o que quer que ainda restasse, e então recomeçavam pequenas ondas de atividade paranormal que gradualmente se tornavam cada vez mais sombrias e violentas. Diziam que o porão era o ponto focal de algo dentro da Sallie House. Há uma área nos fundos onde vários tijolos foram removidos, deixando um buraco escuro. Tony disse que nunca sentiu vontade de descer ao porão e que evitaria isso tanto quanto possível. Depois que os Pickman partiram, uma mulher mudou-se para a Sallie House. Depois de algum tempo, a proprietária foi chamada e aparentemente ela estava destruindo a casa. O proprietário despejou a mulher. Depois disso, ele visitou o imóvel e descobriu no porão uma série de marcas e nomes estranhos nas paredes. No meio do chão, a mulher pintou um pentagrama. Aparentemente, a mulher era muito solitária, tinha poucos pertences em casa e parece que ela usava a propriedade principalmente para qualquer ritual que tentava realizar. Os pesquisadores paranormais e programas de TV investigaram a Sallie House, incluindo o popular programa Ghost Adventures, no qual o apresentador levou Deborah e Tony Pickman de volta para casa. Tony afirmou ter ouvido tantos EVPs que as pessoas gravaram ao longo dos anos sobre vozes de crianças pequenas que começou a se sentir culpado, como se talvez não houvesse algo demoníaco naquela casa. Talvez não houvesse criança tentando se comunicar. Isso o levou a voltar para casa novamente. Tony passou por uma série de interações violentas, com vergões aparecendo em seu pescoço. Outros convidados sofreram arranhões e testemunharam fenômenos estranhos. Muitos que visitaram a Sallie House relataram experiências aterrorizantes, mas um atrativo para voltar persistia, algo no fundo de sua mente que lhe dizia que precisavam retornar. Mas por que motivo? A Sallie House se tornou um dos principais destinos turísticos para caçadores de fantasmas em todo o mundo, e por causa disso, muitas investigações ocorreram dentro da propriedade. O que é notável é que muitos outros parecem ter tido experiências que apoiam parte do que os Pickman têm falado. Obrigado por ter ficado até o fim. Até a próxima.